Pessoal, advogado fez uma denúncia explosiva contra Alexandre de Moraes. Esqueça tudo o que você sabe sobre o ministro Alexandre de Moraes por um instante. Esqueça tudo aquilo que você mais detesta em termos de decisões ilegais deles, de abusos. Esqueça cada um desses abusos e excessos dele. Esqueça absolutamente tudo, porque o que eu vou falar para você agora é uma denúncia de um advogado que, se for verdadeira, representa até hoje a maior atrocidade, o maior absurdo que o ministro Alexandre de Moraes já fez na sua história. Algo que pode gerar uma consequência para ele que pode ser muito pior do que a Magnitsky. Mas muito pior do que a Magnitsky. Eu vou te mostrar agora uma denúncia que foi feita pelo advogado Paulo Faria no X. O Paulo Faria é advogado da Flávia Magalhães, aquela brasileira naturalizada americana que foi um dos alvos de Moraes. O ministro mandou prender a Flávia numa decisão dada aqui no Brasil por conta de críticas que ela fez ao STF e Alexandre de Moraes nas redes sociais. E agora vejam a loucura. Quer dizer, já tinha uma loucura, que é mandar prender por crítica, né? Mas veja agora a loucura em cima da loucura. Moraes mandou prender a Flávia mesmo ela sendo americana, mesmo ela morando na Flórida há mais de 10 anos e mesmo ela tendo publicado as suas críticas lá nos Estados Unidos, onde ela está protegida pela primeira emenda, que protege a liberdade de expressão, e onde Moraes não tem jurisdição. E tem mais, presta atenção, Moraes sabia que ela era americana, sabia que ela morava na Flórida, mas mesmo assim, deu uma decisão dizendo que ela estava em local incerto e não sabido, e por isso decretou a prisão dela. Além disso, Moraes ainda mandou cancelar o passaporte brasileiro dela. Tudo isso sem que a Flávia sequer fosse intimada. Jamais foi intimada. Sem que ela sequer soubesse de nada disso formalmente. Aí eis que o Paulo Faria, advogado da Flávia, pediu cópia integral do processo que corre contra ela no STF para entender o que estava acontecendo. Esse processo que foi aberto depois da Flávia ser incluída por Moraes no tal do inquérito das fake news. Aí ele ficou um bom tempo sem receber o acesso ao processo, o advogado demorou para conseguir acesso, até que no dia 9 de outubro ele finalmente recebeu essa cópia que estava incompleta, com documentos parciais, segundo ele disse, mas pelo menos ele conseguiu alguma coisa, né? Olhar por um buraco de fechadura para os abusos que o Moraes está praticando. E aí, pasmem com o que ele descobriu no processo e que ele denunciou nas redes sociais. Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar para você. Acompanhe na tela comigo, ó. Vamos ver aqui o que o Dr. Paulo disse aqui, ó. Presta atenção, isso aqui é o tweet longo dele, em que ele fala tudo o que aconteceu, e aí olha o que ele diz, ó. E mais, eu descobri que o senhor Moraes, mandou a Polícia Federal atrás da Flávia em solo americano para prendê-la, em 8 de janeiro de 2024, ordem de prisão. E um agente da Polícia Federal estava vigiando a Flávia em uma manifestação em Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos, em fevereiro de 2024. Como assim? Já vamos voltar nisso. Agora eu consigo entender as razões de negar acesso aos autos, mesmo com a PGR sendo favorável à conversão dos autos físicos para digitais. Ou seja, ele está dizendo aqui, o Moraes praticou tanto abuso que ele estava querendo esconder. Segue aqui. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América já foi informado desse ato insolente. Um agente da Polícia Federal destacado para vigiar e prender Flávia Magalhães, cidadã americana, em solo americano. Gente, se isso aqui for verdade, essa é a maior violação já cometida por Moraes. Porque é uma afronta completa à soberania americana. É algo que Moraes acusa os Estados Unidos e o Trump de fazerem quando eles vêm e aplicam as sanções e a lei Magnitsky, que só são aplicadas, na verdade, lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Ou seja, no caso dos Estados Unidos, a Magnitsky não tem violação de soberania. Contudo, Moraes é quem teria violado a soberania de verdade. Não só comprovadamente quando ele notificou aquelas pessoas por e-mail, por rede social, sem usar os canais governamentais, oficiais de comunicação, mas agora seria o cúmulo do cúmulo, porque segundo esse advogado, o Moraes ele teria mandado um agente da Polícia Federal para, na verdade, ali não só fazer diligência em solo americano, não só investigar em solo americano, o que é muito errado, mas para sequestrar uma brasileira no exterior. Como assim? Gente, é muito difícil de acreditar nisso. Mas depois de tudo que eu vi no Brasil até agora, nesses tempos modernos, que já era muito difícil de acreditar, que parecia impossível, olha, isso aqui no mínimo tem que ser investigado. Como ex-procurador da República, que trabalhou 18 anos no Ministério Público Federal,
Para mim é infactível que o Moraes tenha de fato mandado prender a Flávia em território americano depois de ela ser monitorada pela Polícia Federal. Mas vamos lembrar, no caso da Carla Zambelli, a Polícia Federal chegou a organizar a prisão dela com a ajuda da Polícia Italiana e da Interpol. Olha aqui, ó. Chegou a organizar a prisão dela, olha aí, ó. Segundo reportou a CNN. Mas aí a ação foi abortada porque a Zambelli ela desembarcou na Itália antes de o nome dela ser incluído na lista vermelha, na lista da difusão vermelha da Interpol. E por isso a ordem de prisão de Moraes só valia no Brasil. Agora, no caso da Flávia, é pior. É pior, porque aqui no caso da Zambelli estavam organizando a prisão junto com a polícia italiana. Agora, no caso da Flávia seria 10 vezes pior, porque o que a gente tem até agora é que um agente da Polícia Federal teria ido em solo americano monitorar e investigar a Flávia, e o nome da Flávia jamais foi incluído na difusão vermelha e nem foi enviado pedido de cooperação jurídica ao governo americano para efetuar a prisão, ao que a gente sabe. Então entendo, se a atuação do agente da Polícia Federal em solo americano não passou pelos canais oficiais de cooperação jurídica internacional, se não passou pelo Departamento de Justiça americano, se não fosse as próprias autoridades americanas a fazer a prisão, gente, não seria uma prisão, um ato legal, seria um sequestro em pleno solo americano, uma loucura. Um verdadeiro crime aqui no Brasil e lá. E um crime internacional ainda por cima, autorizado pela caneta de um ministro do Supremo. Então, para mim, essa história da prisão é muito surreal para ser verdade. E vamos deixar claro, se a Polícia Federal fez diligências e investigou em solo americano sem a autorização dos Estados Unidos, o que eu acho provável, isso por si só já é gravíssimo, é uma violação brutal da soberania, independentemente da questão da prisão. E como eu disse, isso eu acho bem provável que tenha acontecido. Dá uma olhadinha aqui, ó, na gravidade disso mais uma vez. Olha aqui, ó. Segue aqui comigo mais um pouco, ó. Não adianta esconder o documento das folhas 94, item 4 do ofício do setor de coordenação geral de cooperação policial internacional da Polícia Federal. Isso aqui quem está falando é o advogado, é o Paulo Faria. E assinado por um delegado de Polícia Federal em 8 de janeiro de 2024 e encaminhado ao oficialato de ligação da Polícia Federal em Miami, destacando um policial federal para a façanha. O que é isso aqui? Deixa eu traduzir para vocês. A Polícia Federal, ela tem adidos, oficiais de ligação, que são policiais federais brasileiros, que moram no exterior, moram em Portugal, moram nos Estados Unidos, a trabalho, para ajudar ações e coordenações internacionais da polícia. Mas eles não podem atuar como se fossem policiais nos Estados Unidos, em Portugal, onde for, porque seria uma violação da soberania. Eles servem simplesmente para ter uma relação com os americanos, com os portugueses, com quem for, para fazer contato, para passar documentos, jamais para fazer investigação em solo americano. Isso aqui é surreal. Segue aqui, ó. Flávia foi inserida num sistema chamado Sinterpol, ao que tudo indica Interpol. Não bastava a gama de ilegalidades do caso Felipe Martins, agora as provas da caçada à cidadã americana Flávia Magalhães em solo americano. Gente, isso aqui é muito surreal. Se o ministro Alexandre de Moraes fez isso lá atrás, em 2024, agora faz todo sentido ele querer esconder isso, ainda mais depois de toda a briga que aconteceu com os Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos olharem e chegarem à conclusão que teve uma investigação brasileira em solo americano, com Polícia Federal atuando lá como se fosse a autoridade de Estado fazendo diligência, gente, vai ser para acabar. Eu tenho dó do que vai acontecer com Alexandre de Moraes. Essa denúncia do Paulo Faria é gravíssima e precisa ser investigada com urgência. O ministro Alexandre de Moraes, ele mandou mesmo a Polícia Federal investigar, mandou mesmo fazer diligência, o que já é gravíssimo, ou até, talvez até, eu até gaguejo para falar de tão absurdo, prender uma cidadã americana, tudo em solo americano. Olha, com a palavra, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal.